Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Mama. Nesse podcast a gente conversa sobre entretenimento, política social, saúde, educação, yoga. E hoje eu trouxe um tema desafiador. Eu fiz várias chamadas durante a semana na minha rede social sobre o tópico de hoje. Uma das chamadas eu disse como lidar com a nossa mente ou como viver a nossa própria vida com coerência. E se eu dizer para vocês agora que essas duas coisas são exatamente grandes obstáculos para a nossa felicidade? Você escutou a chamada? O que dificulta a sua felicidade? Nossa, mama, você já deu a resposta logo de cara no primeiro minuto? É porque você não sabe o que vem por aí. Nós vamos fazer um estudo aqui que eu mesma realizei fazendo a leitura de 2 livros. E quando eu fiz a leitura dos 2 livros, eu fiz uma associação desses 2 temas. O livro que a gente vai conversar aqui hoje é o livro do ator, Preparação para Ator, do Stanislavski, que é um diretor de teatro que escreveu Preparando Ator. Foi um dos primeiros escritos sobre a preparação do ator. Esse livro, na verdade, é um diário de bordo dele, onde ele escrevia o que ele fazia com os alunos, e nesse diário de bordo, que foi editado, se tornou hoje a aula de muitos professores do teatro, muitas linhas de teatro seguem esse pensador. Eu realizei alguns cursos de teatro e confesso que sempre que eu realizo exercício proposto por esse autor, ele mexe realmente com a gente. O cara é um gênio, ele realmente estudou sobre as nossas dinâmicas. E eu vou fazer essa associação ao Yoga Sutra de Patanjali, que é um escritor hindu, escrito há muitos anos atrás, onde ele fala sobre o yoga e ele cria um manual. Essa associação, quando orientada por Patanjali, ele começa a dizer que estímulos externos e a regada falta de sabedoria pode levar e orientar a nossa vida à felicidade ou à tristeza. Nós somos a todo momento rodeados por movimentos externos que entram em contato com a nossa vida, com o nosso ser, e a nossa ação, como nós reagimos a esses estímulos que nos chegam, denota sabedoria ou a falta dela. A nossa vida, ele afirma que é orientada por estímulos, porque nós somos dotados de sentidos. Segundo Patanjali, nós temos sentidos. O Yoga Sutra de Patanjali, ele tem 196 frases divididas em 4 capítulos. É quase que um roteiro para a gente memorizar e seguir, como uma escola, passo a passo daquilo que você deve fazer. Eu oriento para quem queira comprar, tem milhares de traduções por esse mundo afora. Se divirtam. Tenham suas próprias conclusões também. No primeiro capítulo, ele relata sobre Samadhi. Samadhi seria assentar a mente.
É trazer à mente um assentamento, um sofá gostoso. Tradução da mama. No capítulo 2 deste livro, do Yoga Sutra, ele fala como devemos identificar a mente perturbada. Como nós identificamos que essa mente ela se torna inapta para o caminhante do yoga. Porque uma mente perturbada não dá para realizar a prática. E aí ele traça um caminho de como a gente sair dessa mente perturbada para uma mente mais tranquila. Como a gente eliminar as perturbações e conduzir a nossa mente para um modo de paz, de alegria, de contentamento. Ele fala que o funcionamento nosso deveria ser pautado na intuição. E aí vocês podem me perguntar, mama, e como vamos ativar a intuição? Essa é uma chamada do próximo podcast. Sim, nós vamos falar sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, acessa lá nossos canais de comunicação, se inscreva para não perder nada. Tá sendo quase que, tem uma direção. Se você pegou esse podcast no meio agora, volta para trás, assiste os outros capítulos, vem vindo junto. Acompanhe os que tá saindo e já vem pegando os outros. São vídeos curtos, de 20, 30 minutos no máximo eu tô gravando. Mas eu quero puxar uma linha de pensamento pra gente fazer uma grande conversa. Eu quero conversar muito sobre esses assuntos ainda. Tô aqui gravando e pensando em conversas futuras. Eu queria falar novamente sobre o livro agora, da preparação do ator. Vocês pegaram até ali Patanjali, né? A primeira partezinha. Vocês vieram com o pensamento junto comigo. E agora eu vou falar sobre o livro da preparação do ator. O capítulo específico que ele fala sobre concentração e atenção. Eu vou começar contando a história que está no livro, tá? Então vamos, chamar a atenção. Eu vou beber uma água também. Antes de eu começar a gravar, essa água caiu. E fui repô-la, porque eu não consigo gravar sem. Prestem atenção à história que eu vou contar. Essa história está narrada no livro. Ele narra que era uma sala onde os atores ensaiavam. Nessa sala, ela também dava acesso ao auditório, onde eram feitas as apresentações. Então, era dividida palco e auditório por uma cortina. Essa cortina, ela estava fechada e apoiada nessa cortina cadeiras empilhadas. E os atores na parte do palco, junto com ele. E em um determinado momento, uma cadeira cai, despenca da pilha e abre a cortina um pouco, então ela fica entreaberta a cortina. E os atores, enquanto estavam fazendo os seus treinos de ator, ficavam o tempo inteiro preocupados com aquela abertura da cortina, da qual dava acesso ao público, mesmo que o público não estivesse ali, ok? O autor, ele escreve como um buraco negro, mas na realidade aquele buraco negro levava até o auditório. A gente pode colocar aqui, eu coloquei como a sociedade, talvez, ok? Então aquele buraco negro, ele impedia que os atores
fossem bons enquanto eles estavam ensaiando, porque a preocupação deles estava naquela abertura. Ele começa a perceber que era importante vencer essa abertura. E o diretor começa a contar uma tragédia para esses atores e eles têm que ouvir e representar. Ele conta que tinha um tesoureiro que trabalhava numa empresa, tinha contado muito dinheiro, e ele pega esse dinheiro e leva para casa. O dinheiro que não era dele, era da empresa, mas ele quis novamente fazer uma conferência. E ele leva muito dinheiro para casa, e ele confere toda aquela pilha de dinheiro. Enquanto isso, tem uma mulher dando banho num bebê. Enquanto isso, tem crianças pela casa. A casa está cheia. Ele sai da mesa da qual ele estava trabalhando e conta aos atores que uma outra criança cata esse dinheiro e começa a atacar na lareira e queimar todo esse dinheiro. A pessoa que estava dando banho no bebê e todo mundo começa a correr, quando chegam, não tinha mais dinheiro, ele já tinha arremessado o último bolo de notas dentro da fogueira. E nessa brincadeira o bebê morreu afogado, que estava tomando banho. Que a mãe saiu correndo atrás do dinheiro. Essa foi a tragédia. E o tempo inteiro, o buraco da cortina ainda incomodava os atores. E ele falou, veja bem, nem com uma tragédia dessa, vocês conseguiram tirar a atenção da cortina, do buraco, ok? Como se aquilo fosse um magnetismo muito forte, como se aquela abertura da cortina os magnetizassem de forma a eles ficarem absortos só olhando a ela, ok? E a tragédia se tornou pequena, e a plateia e o buraco gigante. Depois desse momento, o diretor, no dia seguinte, numa próxima aula com esses atores, ele simplesmente fecha todas as cortinas. E ele realiza atividades com os atores e ele fica os observando num local onde eles não estão olhando, por uma fresta. E os atores acham que eles estão sozinhos. No começo eles começam a trabalhar muito bem, mas depois eles ficam péssimos. Sentimentos ruins, atuação péssima. No outro dia, ele descreve que ele abriu as cortinas e tirou as cadeiras, e deixou aberto, totalmente aberto, o local aonde estava a plateia e aonde estava o palco, os atores no palco. O diretor descreve que nesse outro dia não tinha nenhum obstáculo entre o palco e a plateia e o diretor no palco, na plateia, ok? Nesse momento, o diretor pergunta aos atores: alguém perdeu um salto na aula passada? E os atores começam em cima do palco a conversar e procurar esse salto e tentar descobrir quem foi que perdeu o salto. Enquanto isso, entra uma pessoa no auditório, dá um documento ao diretor, do diretor assina, essa pessoa sai. E o diretor pergunta aos atores o que foi que tinha acontecido ali. Nenhum deles, em nenhum momento, mencionou que havia entrado uma pessoa, dado um papel para o diretor assinar. Porque eles estavam tão concentrados e com a atenção em procurar quem tinha perdido o salto na aula passada, que a atenção deles não estava naquele momento no auditório, na plateia, onde estava o diretor. E eles nem perceberam uma pessoa entrando e saindo. O foco
ele determina a nossa atenção. O podcast passado eu falei sobre meta, falei sobre alvo, e eu volto agora nesse podcast falando sobre atenção. A atenção nossa, na onde ela está no obstáculo ou ela está em resolver o problema, a solução? Onde está a sua atenção? Você está sempre presente na sua atenção? Nesse momento você está aqui comigo? A atividade mental no yoga tem uma frase em Patanjali, no Yoga Sutra, que diz: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga is Chitta Vritti Nirodha, que é Nirodha, recolhimento, Vrittis são atividades, Chitta, da mente. Então, o yoga é o recolhimento das atividades da mente. E por que é importante o recolhimento das atividades da mente? Para que se consiga o yoga, que é uma total controle do que vem de externo para você. Ele fala e relata em alguns ensinamentos, não no Yoga Sutra, mas dentro do hinduísmo existem alguns ensinamentos que são contados por histórias e parábolas, mas eles têm uma delas que fala da seguinte forma, que nós temos o yoga como seria um furacão e nós estamos no olho desse furacão. No olho do furacão não tem vento. Nesse olho de furacão não tem vento. Então é como se tivesse um tornado à sua volta e você nesse olho de furacão. Dentro do Yoga Sutra, ele fala que a atividade mental, ela forma 5 classificações. Nessas 5 classificações seriam 5 condições de mente perturbada e também 5 condições da mente não perturbada. As perturbações ele chama de kleshas. Eu vou fazer um podcast sobre perturbações e kleshas. Acompanhem. Tá recheado os podcasts. Chitta seria a atividade da mente. Pramana, evidência, são as percepções direta, física, da interferência mental, vivida ou testemunho. O que é isso, mama? Isso é aquilo que a gente vivencia. É tudo que a gente vivencia e sente, tudo aquilo que a gente vivencia está presente. São os nossos sentimentos, as nossas percepções sobre esse mundo. É o nosso testemunho sobre o que nós estamos vivenciando. Isso ele chama de atividade da mente. É uma atividade mental, ok? A outra atividade mental seria inventividade, vipária. O que gera, o que origina o conhecimento leva a outras formas. Também uma atividade mental. É quando a gente passa ao conhecer, quando a gente passa a ler, quando a gente passa a entender sobre outros assuntos das quais não foi nos passado, do quais a gente não vivenciou pelos nossos olhos ou pelos nossos sentidos, ou a gente está recebendo esse conhecimento. Esse conhecimento ele também tem uma atividade mental. A nossa imaginação, que ele chama de vikalpa, que é o conhecimento adquirido por palavras sem realidade, é o poder da criação. Eu vou fazer um podcast sobre criatividade. Nós vamos entrar nessa atividade mental, porque também nós não estamos colocando a atividade mental como algo ruim. Nós estamos colocando a atividade mental como classificações. Vem com a mama. É só uma classificação para a gente nomear elas e entender o que elas são na nossa vida.
Nós temos uma atividade de evidências vividas, nós temos uma atividade da nossa imaginação e nós temos também uma atividade mental que gerou esse conhecimento, da onde vem esse conhecimento e gera uma atividade mental. Quando eu estou passando conhecimento, a partir desse momento vocês já estão aí fazendo novas cocriações mentais desse conhecimento que está sendo passado, ok? No sono, que a gente chama de nidra, que é a atividade sustentada pela experiência do não existir, que é o sono, também é uma atividade mental. E a memória, que ele chama de smrt, que é a retenção ou a não perda do objeto percebido, que é aquilo que a gente retém na memória, ok? Também gera uma atividade mental, tá? Só que é um estudo sobre Yoga Sutra. Um resuminho bem simples. Mas eu tô tentando passar por uma linguagem mais para a nossa realidade, para que vocês possam entender. Mas se gerou dúvida, pode ir no direct, se tiver vergonha de colocar no aberto, põe no direct, entra nos canais, me chama no direct, pergunta, vamos conversar. E eu quero tentar trazer de uma forma bem simples para todos praticarem e também cocriarem em suas mentes várias outras realidades. Niroda, no Yoga Sutra, seria recolhimento. Dentro disto, ele abre como se fosse as pernas do yoga. Imagina um bonequinho, o yoga é um bonequinho, e agora a gente vai falar dessas duas pernas. Duas pernas desse yoga seriam uma delas a disciplina e o outro o desapego, ok? Dentro da disciplina seria o esforço de permanecer nesse recolhimento. E dentro do desapego seria o sinal de vontade perfeita de quem está indiferente ao que já viu ou já ouviu falar. Eu digo que para a gente trabalhar esses dois, gera uma coisa chamada conhecer a si mesmo. Então o yoga, ele traz essa percepção do conhecer sobre a si mesmo. Conhecer sobre as nossas atividades mentais, daquilo que nos geram paz, daquilo que nos geram guerra. Ok? Porque as guerras são mais interiores do que exteriores. Elas estão muito mais internas no nosso ser do que exteriores. Eu já sofri muitas opressões na minha vida e eu falo que a disciplina e o desapego me conduziram a lugares de muita paz. Mesmo estando no meio de um turbilhão de problemas. E num furacão enorme, ok? A disciplina, eu vou colocar aqui, ó, seria uma palavra próxima à disciplina. Arruma a ação. Arrumar a ação. Calma. Coordena a ação. É algo que vai coordenar a ação. É um método. É o sossego. A ordem. Ordena a ação. É algo que dá ordem à ação. É aquilo que põe organiza a ação. É um regulamento. É aquilo que vai trazer uma tranquilidade no agir. Ok? Para mim fazer um podcast, eu tenho que organizar ele para eu não perder os assuntos. Isso requer uma organização. O desapego, eu vou falar um pouquinho sobre o apego. O apego, ele é prejudicial à saúde mental e emocional. Mais uma vez, o apego é prejudicial à saúde mental e emocional. Vou chamar uma atenção no apego e um copo d'água, mamãe. O apego pode. Uma palavra similar seria por coisas, apego por ideias, apego por pessoas, apego por situações.
O afeto excessivo nos mantém como reféns. Observa, o afeto excessivo mantém reféns. Pessoas que têm afeto excessivo, que demonstração de afeto excessivo, ela quer prender você de alguma forma. É o vitimismo que a gente chama. Essa bomba vai explodir em tristeza. Então, o que eu trago aqui é uma mensagem sobre a gente entender a temporalidade das coisas, porque tudo ao tempo perece, até as construções civis, né? Ruínas vão virando pozinhos. Vamos nos atentar ao que é importante. No yoga, dharana é a fixação da mente em um território. Deixa eu voltar um pouquinho esse pensamento. Dharana seria um foco da minha mente para que eu conseguisse mantê-la neste foco, ok? Eu crio um território para minha mente ficar nele. Essa base desse território, ela vai trazer uma estabilidade dos meus pensamentos, ok? Os hindus usam um sino, muito sino, para trazer a atenção dessa mente. Volta essa mente. As mandalas, elas têm dentro dela o centro. Você ficar muito tempo olhando para uma mandala e aproximar o seu olhar do centro vai fazer com que dharana aconteça. Você vai criar o local da sua mente permanecer. É ali que ela vai ficar. Ok? Os sinos, eles podem acontecer de um determinado tempo. Você pode programar o seu relógio para um despertadorzinho para sua mente voltar a atenção, ok? Mudras, que são as posições de mãos, quando nós apertamos algum dedo, eles têm energia, esses dedos. Então, eles passam a pressão que é colocada, a minha mente volta a atenção para esse local. Então, ele cria um estado atento corporal. Isso funciona para as asanas também. Eu conheço algumas técnicas de meditação que usam a chama. Eu já usei muito a chama do fogo. Eu usava a lamparina. As lamparinas têm uma frequência muito legal da chama, que você observando essa chama longe, né, não perto do seu olho, você vai aos poucos fechando seus olhos e trazendo a imagem da chama como se mentalmente imaginando ela para dentro da sua mente. Tenta focalizar essa chama por máximo tempo possível, porque isso vai fazer com que sua mente crie uma estabilidade mental. Ok? Essa aqui é algumas dicas, são 3 dicas que eu dei há 28 minutos. Então, para quem me seguiu até aqui, yeah! Eu vou falar um pouquinho sobre o chakra frontal, que é o chakra responsável pela nossa atenção, que é o chakra do terceiro olho, que ele fica entre as sobrancelhas. Ele é um chakra de 2 pétalas. E ele é responsável pelo planejamento mental, raciocínio lógico. Então, é ótimo a gente fazer mentalizações como se aqui no centro desse olho estivesse uma chama iluminada. Nós imaginamos que há uma luz ali e ficamos mentalizando essa luz de forma que ela cresça por toda a cabeça, se expandindo para poder todo ao redor da cabeça. E a gente vai ter um grande cabeção de luz. Quando ativado, ele traz inteligência, intuição, percepção extrasensorial. A cor é azul escuro, a ser mentalizada desse chakra. O mantra é mantra Om. O mantra é uma palavra que vibra e a vibração dela faz vibrar. Então, Om é como o sino. Om.
faz a frequência. Os alimentos seriam o roxo, a ameixa, a uva roxa, né, e a amora. Tudo para ativar, né, esse chakra. Meditação. Meditação é quem planta, colhe. Na realidade, é o encerramento de um ciclo. É aquele momento em que você senta para desfrutar. Eu queria propor uma meditação para que vocês possam fazê-la, que seria pegar um papel, uma caneta e fazer a contabilidade da sua vida. Colocar, assim, coisas que você gostaria de parar de fazer. Eu gostaria de parar de me enganar, eu gostaria de parar de deixar as pessoas me enganarem, gostaria de parar de mentir, eu gostaria de parar de mentir para mim mesmo. E coisas que você gostaria de trazer para a sua vida. Eu gostaria de trazer mais verdade, eu gostaria de trazer mais amor próprio, eu gostaria de trazer proteção, eu gostaria de me sentir mais segurança. E eu quero que vocês peguem esse papel, depois de escrito, o momento em que vocês vão pegar esse papel, e vocês vão mentalizar aquilo que vocês não querem mais, aquilo que vocês querem. Aquilo que vocês não querem, vocês vão eliminar. Realmente pode rasgar, picar. E aquilo que vocês querem, vocês vão colar ela na cabeceira de cama. E sempre vão meditar com uma música, tentando trazer agora o que eu acabei de ensinar sobre mandalas. Você tem uma opção grande para escolher aí. Mandalas, enfim. Os sinos, para você fazer a sua meditação e tentar encontrar, pelo menos no seu dia, 5 minutos de mente iluminada. Focando na terceira visão. Como pode pôr uma música calma, que não tenha letra, mas uma música calma que te ajude, isso pode sim, ok? Eu venho ao fim desse podcast, eu vou trazer para vocês uma semana incrível aí, porque eu tô preparando uma sequência pra gente conversar, pra a gente entender o yoga de forma simples. Todos começarem a praticar. E eu gostaria muito de ouvir vocês falando sobre a prática de vocês. Muito obrigado. Mama chega ao final de mais um podcast. 33 minutos chegando ao final. Respira. Que a respiração é o ritmo da vida. Observa a sua respiração, que ela vai te conduzir a águas calmas. Tenha um lindo dia. Beijo no coração da Mama. Até o próximo podcast. Compartilha com os amigos, curte, se inscreve no canal.